TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo, agora 2 horas e 5 minutos, e a partir deste momento você vai acompanhar a quarta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Juventude da Câmara. Acompanhe na presidência da vereadora Débora Palermo. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, público presente, as convidadas dessa tarde, agradecendo desde já. Nós daremos abertura à quarta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, com o tema Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é o tema que é muito falado, trabalhado, né? São feitas muitas mobilizações, reflexões, ações no combate a esse crime, né? Que é dos piores crimes que se pode falar e que possa existir, que é a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, nós temos o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Campinas, nesse ano, nós tivemos muitas ações, né? A Verônica vai falar um pouco, a Flávia, ações para capacitação, reflexão, informação de toda a rede, das crianças, dos adolescentes, para que esse crime, para que a gente consiga combater com efetividade esses crimes, né? Esses crimes que passaram a ser hediondos, né? Graças a Deus, a nova lei aí que foi sancionada, que ele passa a ser crime, passará a ser crime hediondo. Então, o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, nós temos que lembrar que a proteção integral às crianças e adolescentes está consagrada nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3 e 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, o ECA. Portanto, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse artigo é muito importante porque ele fala do dever de todos, né? Não é dever só do Conselho Tutelar, não é dever só do pai, não é dever só do poder público, mas de toda a sociedade, proteger nossas crianças e adolescentes, pondo-os a salvo de todo o tratamento constrangedor, negligente, discriminatório, vexatório, de toda a violência, opressão, né? Crueldade. Vou passar agora alguns dados estatísticos. A fonte é a Unicef e os dados são do Brasil. 34.918 mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes, média de 6.970 mortes por ano ao longo dos últimos 5 anos. 179.277 casos de estupro ou estupro de vulnerável com vítimas de até 19 anos, média de quase 45 mil casos por ano. Crianças de até 10 anos representam 62 mil vítimas nesses 4 anos. 80% são meninas. Campinas, a fonte é o SIS-9, nosso sistema de notificação de violência, que diz que nos primeiros 4 meses deste ano, aumento de 48,75% na média de novos casos de abuso sexual contra crianças, e as escolas têm sido o principal canal de denúncia dessas ocorrências. Entre janeiro e abril, houve 119 ocorrências, média de 29,75 casos por mês contra 20 mensais em 2021. Então, com a pandemia também nós vimos o aumento desses casos, né?
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído porque, em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos, Araceli, de Vitória, Espírito Santo, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. Seu corpo apareceu 6 dias depois carbonizado e seus agressores nunca foram punidos. Com a repercussão do caso e forte mobilização do movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, uma lei federal, a 9.970, instituiu a data como dia para incentivar o combate a esse tipo de crime. Atenção aos sinais, né? Então, hoje nós vamos falar muito também sobre os sinais que as crianças e os adolescentes apresentam quando são vítimas desse tipo de crime. E entre os sinais que podem indicar casos de abuso estão alterações na rotina, desenhos estranhos, agressividade, aversão a algumas pessoas e sinais físicos de violência, como hematomas, regressão, problemas de saúde física sem motivo, entre outros. O melhor combate ainda é a denúncia. O Disque Denúncia, Disque 100, é o aplicativo do governo que recebe denúncias sobre violações dos direitos de crianças e adolescentes. Além de funcionar por telefone, agora também é possível fazer as denúncias pelo aplicativo SABE, S-A-B-E, Reconhecer, Aprender e Proteger. O diferencial do aplicativo é que agora as próprias crianças podem fazer as denúncias. O aplicativo é composto por 2 interfaces, uma voltada para crianças a partir de 6 anos, com conteúdo mais direto e simples, e outra voltada a adolescentes a partir de 12 anos. Para os maiores de 12 anos, o acesso ao aplicativo é possível aprender sobre como identificar diferentes tipos de violência e como pedir ajuda, para ele mesmo ou para outra criança. Os vídeos completam a experiência e abordam temas como exposição na internet, abuso sexual, exploração infantil e direitos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na aba Fale com a gente, é possível tirar dúvidas por meio de mensagens, via chat ou chamada de vídeo. Além disso, na aba de denúncia, será possível conversar diretamente com um dos atendentes do Disque 100. Então, esse novo serviço que nós estamos fazendo questão de divulgar hoje, o SABE, né? A criança, o adolescente, ele pode acessar, fazer a denúncia, inclusive conversando com um atendente. E ali ele é muito rico em informações para as crianças e para os adolescentes e para qualquer pessoa que queira acessar e conhecer esse novo aplicativo muito importante na prevenção desse crime. As crianças de 6 anos podem ver vídeos que ajudam os pequenos a tirar dúvidas sobre abuso sexual, sobre não ficar em silêncio, a reconhecer maus tratos e alertando para não ficar desacompanhada. Para este perfil de crianças, as denúncias são feitas por meio de mensagens ou por videochamada, com apenas um clique nas imagens. O download do aplicativo está disponível tanto para Android como para iOS. E é muito importante também dizer que a maioria dos casos dessas crianças vítimas de abuso sexual morreram dentro de casa, vítimas de alguém conhecido. Para crianças de até 9 anos de idade, a violência é, portanto, um fenômeno doméstico. Crianças são vítimas de morte violenta nos locais onde deveriam estar mais seguras, dentro de casa. Por isso, há urgência de políticas capazes de prevenir e responder à violência. Há medidas fundamentais que precisam ser priorizadas no país, com foco em prevenir atos de violência letal e sexual contra crianças e adolescentes. Para o enfrentamento desse mal, o poder público precisa muito da ajuda da sociedade, de toda a sociedade. Portanto, caso veja qualquer ação suspeita de violência, seja ela qual for, relacionada a crianças e adolescentes, denuncie, Disque 100, ou procure o conselho tutelar da sua localidade. Lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz, e é muito claro, quando ele diz que em casos de suspeita ou confirmação de maus tratos a crianças ou adolescentes, o conselho tutelar deverá ser notificado. Você não precisa ter certeza. Se você desconfia que uma criança é vítima de qualquer tipo de violência,
né, física, sexual, psicológica, negligência, denuncie através do Disque 100 ou diretamente ao Conselho Tutelar da localidade, para que essa criança receba atendimento e sejam aplicadas medidas protetivas necessárias a cada caso. Nessa tarde, nós temos conosco a Verônica Rosa, que é coordenadora técnica do movimento Vida Melhor, né, que tem feito um trabalho muito importante, muito bom na cidade, né? Verônica, muito obrigada, viu, pela sua presença, desde já, nós já vamos ouvi-la, né? E também a Flávia Guimarães, que é assessora de cidadania da Secretaria Municipal de Educação, primeira secretária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e vice-presidente do COMPAS, Conselho Municipal de Paz. Flávia, muito obrigada pela sua presença e, com certeza, elas trarão mais informações e informações ricas para que a gente aprenda, pense, reflita um pouco mais sobre esse tema que dói muito falar, mas é necessário, muito necessário. Eu vou pedir para que a Verônica comece, Verônica, trazendo as informações, falando sobre as ações que foram feitas na cidade e todas as informações que você achar pertinente, importante, né, nessa tarde. Quero também dizer que é o vereador Paulo Búfalo, que é membro dessa comissão, acaba de chegar, vereador Paulo Búfalo, e também quero, daqui a pouco, abrir a palavra para ele também poder falar. Obrigada, Verônica, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre o fenômeno, né, do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. E, como bem a vereadora falou, é um Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, que foi instituído através da Lei 9.970, em 2000. Nós temos trabalhado aqui em Campinas em rede, né? O dia 18 de maio é um dia não para se comemorar, como muitos falam, estão comemorando, não. A gente está se mobilizando, sensibilizando, articulando ações para o combate a esse fenômeno, né? Então, assim, existem a violência contra criança e adolescente, caracterizado por o abuso e pela exploração sexual. O abuso, ele é caracterizado por todo ato, né, que coloca uma criança e um adolescente numa situação de violência sexual perpetrada por um adulto, né, sem a sua vontade, sem o seu consentimento. E a exploração sexual, que a gente conhece como ESCA, exploração sexual comercial, são aliciadores, agenciadores que exploram a criança para a prostituição, porque nós não podemos falar em crianças e adolescentes prostitutos ou na prostituição, eles são explorados para essa finalidade, né? Então, o 18 de maio, a gente faz ações descentralizadas nos territórios aqui de Campinas, com toda a rede, os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, os CRES, que são os Centros de Referência Especializados, né? E toda a rede parceira, que são as OSCs, as organizações da sociedade civil, que dentro dos seus territórios se mobilizam a população, as crianças, os adolescentes com esse tema, né? Um tema de sensibilização e prevenção, porque o que nós precisamos é ouvir a voz da criança. Quando uma criança traz um relato que alguém mexeu com ela, que a importunou, o importante é dar ouvido a essa voz, né? Não deixar silenciar, né? Porque acarreta muitos problemas psicológicos, problemas físicos, emocionais. Então, assim, é um mês que a gente se mobiliza, mas é um assunto para ser debatido e combatido o ano todo, né? A prevenção. Eu não sei se quer falar mais alguma coisa, eu vou passar, mas é exatamente isso, tá? No dia 18 de maio. Então, há uma mobilização que deve ser encarada para o ano todo, essa prevenção. Obrigada, Verônica. Quero também falar sobre a presença do Jailton Silveira, que é do Departamento de Operações da Assistência Social. Daqui a pouco o Jailton também vai trazer uma palavra falando um pouco sobre a proteção básica, né, Jailton?
Flávia, por favor, fique à vontade. Aí, pronto. Bom, quando nós falamos de combate à violência, né, dentro do CMDCA, vou falar um pouquinho, nós temos uma comissão permanente que, inclusive, alterou o seu nome, porque nós falávamos de enfrentamento às violências domésticas. Mas, infelizmente, a gente vê que a violência contra criança e adolescente não está só no âmbito doméstico, mas é uma violência cultural. A primeira questão cultural é que nós não conseguimos ver a criança como um ser de direito, um cidadão de direito. Então, sendo um objeto do outro, propriedade do outro, ou alguém sobre o controle de outro e não um cidadão, nós podemos fazer com as crianças o que quisermos. A primeira mística que nós precisamos perder enquanto sociedade é isso. Ah, o filho é meu, o aluno é meu, a criança é minha, é meu neto. Não, ele é dele. E se ele é dele, ele não está para ser usufruído por nada nem por ninguém, né? Eu costumo alertar que é muito importante, a gente tem discutido muito, que é muito importante, sim, dar ciência às crianças, né? Eu vi o SAB aí, um sistema interessante, que, na verdade, dá sabedoria às crianças e adolescentes sobre os seus direitos. Mas eu penso que é hora de dizer um pouco algumas coisas para os adultos. Quando é que nós, adultos, vamos sentar frente a frente, face a face, e reconhecer a nossa fragilidade psíquica e moral como sociedade diante das crianças? Nós precisamos fazer campanhas com os adultos, nós precisamos enfrentar os autores, nós precisamos cuidar dos autores. E quando eu falo enfrentar, não é simplesmente, eu não estou falando vamos judicializar, vamos encarcerar. Porque os autores são cotidianos em pequenos momentos. Em que momentos? Uma mulher economicamente frágil que encontra um companheiro que sustenta sua casa e que confia neste homem e que até necessita de uma negação de que uma violência está acontecendo na casa dela para que ela e os filhos sobrevivam. Então, há uma violência sexual, há uma exploração dentro ou sexual mesmo, a exploração dentro daquele território, mas nós estamos falando de uma fragilidade de sobrevivência, uma fragilidade afetiva de crianças e mulheres que não têm um suporte social e que fica aprisionada por pessoas que praticam esse abuso. Então, quando a gente fala lá do abuso da criança, nós estamos falando de um contexto social. Nós estamos falando também de culturas familiares que avós, bisavós, mães e agora outras crianças da família são apropriadas como objeto do prazer de membros da sua própria família e normalizaram isso como um fenômeno cultural. Então, nós precisamos contar de adulto para adulto que, olha, sinto muito se a sua história familiar, vozinha, mãezinha, sinto muito que vocês tenham passado por isso. Mas isso não é um ato natural e aceitável. Precisamos cuidar de vocês para que vocês não aceitem que isso aconteça com seus filhos, como se algo natural fosse. Então, além de todo o trabalho que nós fazemos, profundo e intenso na cidade, com as crianças, com as escolas, com as comunidades, nós vimos também um investimento bem grande das organizações da sociedade civil este ano, falando com as famílias, né? Nós temos as passeatas no bairro, mas nós tivemos também encontros dessas organizações chamando as famílias para conversar sobre isso, né? E nós também precisamos falar o que você falou, super importante, denunciar suspeitas. E o que é denunciar? Denunciar é colocar minha face como alguém que está fazendo uma acusação vã e eu vou ser judicializada porque eu fiz uma denúncia que depois não se comprova? Bom, é importante entendermos que tanto o Conselho Tutelar ou o Disque 100 vai manter o sigilo do denunciante, a proteção do denunciante. Inclusive, se você denunciar e não for protegido na sua identidade, você tem direito, né, legal de dizer, opa, não cumpriram o contrato de defesa. Então, quando você conta da sua suspeita, quando você conta daquilo que viu, você é protegido e você protege a criança. Então, e isso é
o olho do mundo. Eu falo assim, o olho do mundo tem que estar esperto e desperto para um cidadão que não é um cidadão que vai garantir o nosso futuro. A criança já existe hoje. Ela já é uma pessoa hoje. Ela já tem o direito de bem-estar social agora. E não é porque ela é o futuro da nação. Ela já é o presente desse país. Então, nós não podemos esperar, porque se nós esperarmos cuidando para o futuro, o que nós estamos fazendo é permitindo que a doença emocional, que os impactos psíquicos, que os impactos no não desenvolvimento de aprendizagem, que os impactos na alienação da convivência social e até mesmo da proliferação das culturas enganosas de apropriação dos corpos permaneçam. E esta criança que sofreu violência vai perpetuar o ato, porque, infelizmente, nós sabemos que a maioria dos violadores sexuais, tanto de crianças quanto de mulheres, ou seja lá de quem for, são vítimas na infância, foram vítimas na infância. E vítimas que não foram cuidadas. Né? Porque nós precisamos falar do fenômeno e precisamos pensar em todos os processos de cuidado, como tem a saúde, né? Que depois a gente pede para a Verônica, ela tem assim, todo o traço do Iluminar. Depois, o cuidado da assistência, que a gente sabe que tem, mas nós temos que ter uma pós-venção de uma sociedade coletivamente cuidando dessa criança, né? E na educação a gente fala isso. Muitas vezes a pós-venção está dentro da escola, que é o lugar que ela permanece todos os dias, né? Então, como cuidar, né? Mas, sobretudo, hoje eu queria chamar os adultos a assumir o timão da responsabilidade de uma cultura que foi construída por nós mesmos, né? E a gente se integra nisso, né? Eu estou com 54 anos e eu ouvi muitas histórias das mulheres da minha família dizerem: esses jogos eram feitos conosco. Eu tentei evitar que isso acontecesse com a outra geração, mas eu não consegui evitar. E geração após geração, essas coisas ocorrem na casa de todos nós. E a gente precisa falar disso abertamente, deixar de ter vergonha de ter sido vítima. Porque diante de desnudar dos problemas é que eles se resolvem. Obrigada, Flávia. Essa fala é muito importante, porque quando a gente se cala frente a uma violência, a gente passa a ser conivente, a gente passa a fazer parte dela. E denunciar não é ser mal, não é querer o mal do outro. Eu vejo muito pelo contrário. Eu vejo que é você ser um agente de transformação da sociedade, né? A denúncia faz com que aquilo seja desvelado, acompanhado e, em grande parte das vezes, cesse o fenômeno da violência, seja ela qual for. Né? Então, é importante que a gente faça a denúncia com tranquilidade. Quando se trata de criança e adolescente, como eu disse aqui, não precisa ter certeza, você pode, em caso de suspeita, fazer, e você não há risco algum de você responder judicialmente, se a denúncia for averiguada e ela não for procedente, por exemplo. Mas se ela procede, se for constatado, você vai estar colaborando para que ela cesse, para que aquela criança tenha o atendimento que ela necessita, para que aquela família seja acompanhada. E o intuito de toda a rede, do sistema de garantia de direitos, de toda a rede de proteção da criança, não é criminalizar e nem mandar para, vamos dizer, cadeia ninguém, mas é tratar isso que a gente chama de fenômeno, né, da violência, né, para que ela cesse. O que é importante é trabalharmos cada dia mais uma cultura de paz, que todo tipo de violência diminua ou acabe. Então, o que eu quero trazer assim, essa tarde para vocês é muita tranquilidade quanto à denúncia. Né? Porque nos 12 anos que nós estivemos ali, que eu estive ali no Conselho Tutelar, o que eu via era que a criança acabava falando na escola, ou a escola, na maior parte das vezes a escola, a professora percebia que a criança não estava bem, percebia sinais de violência e denunciava, mas a família, na maior parte das vezes, ficava quieta.
e quando chegava no conselho, eu falava, eu tinha medo de denunciar. E esse medo tem que acabar, esse temor de falar sobre a violência e trazer ela à tona e para que ela seja cuidada, seja acompanhada, essa família, para que cesse, é de extrema importância, né? Então, esse mês de maio, que é um mês de mobilização, de muita reflexão sobre esse tema do abuso sexual, que é uma violência das mais cruéis e que causa danos irreparáveis às vítimas, né? É um mês que a gente pede muito isso, que os olhos estejam atentos, sempre, em cada criança, em cada adolescente, que sejam ouvidos e dada crédito ao que a criança fala, porque muitas crianças que eu atendi, e adolescentes, inclusive, a maioria adolescentes, na verdade, que chegavam lá e eram vítimas de violência sexual, o que eles me falavam? Que quando começaram os abusos, eles chegaram a falar para a mãe, ou para irmão, ou para uma avó, e que não foi dado crédito. Que foi tipo, menino, deixa de besteira. Não é verdade, seu pai não faz isso, seu padrasto não faz isso, seu avô não faria isso. E nós precisamos aprender a ouvir e dar crédito ao que nossas crianças estão falando. E, principalmente, nós precisamos ouvir nossas crianças. Ao invés de deixar o tempo todo eles no celular jogando para não dar trabalho, a gente precisa ter um diálogo constante com os nossos filhos, com nossos sobrinhos, com nossos alunos. Só assim a gente vai conseguir identificar esses sinais para poder ajudá-los. Eu vou passar a palavra agora para o Jailton, né, que faz parte do Departamento de Operação da Assistência Social. Jailton, para ele também trazer algumas informações sobre esse tema tão importante. Obrigada, Jailton, pela presença e fique à vontade. Boa tarde, vereadora Débora, quem cumprimento toda a mesa. Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre esse tema, um tema tão sensível, como já foi dito, né? E que a gente precisa estar atento. E para isso nós temos uma rede de proteção que trabalha para atender essas famílias, essas crianças que infelizmente sofrem essa violência. Nossa sociedade marcada por tantas violências, né, acirradas aí na pandemia que estamos vivendo, crianças que ficaram reclusas em casa, cuidando da sua saúde, deixando de frequentar espaços de convivência, espaços de sociabilidade, onde essas violências, infelizmente, sabemos que acontecem, né? E agora com esse retorno mais acirrado ao presencial, vemos as denúncias voltando a acontecer e essa rede disposta a atender essas crianças e esses adolescentes. Então, reforço o convite que vocês fizeram de que denunciemos em caso de suspeita, que denunciemos quando sabemos que as crianças e adolescentes estão sofrendo essas violações. E trago também uma ação potente, como a Verônica já disse, que foi a mobilização que está acontecendo esse mês. Desde o começo do mês, desde formações, em parceria com o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, financiando essas formações para a rede, ações com as famílias, ações com as crianças e adolescentes. Pude participar na região sudoeste, no território dos diques, de uma ação feita pela rede intersetorial de lá. Visitamos escolas, falamos do tema com as crianças e adolescentes, trouxemos paródias para que elas memorizassem o Disque 100, para que memorizassem a importância de se cuidarem, de terem um adulto de referência para conversar sobre isso. Muitas vezes essa violência vem disfarçada de toque, vem disfarçada de carinho, de cuidado, e é por isso que é tão importante que a gente fale, né? Às vezes a gente fica pensando que falar sobre educação sexual, falar sobre essa demanda é incentivar, mas nós precisamos mudar essa mentalidade para que a gente possa, com transparência, com tranquilidade, falar desse tema, né? Cuidar das crianças, dos adolescentes e falar disso com os adultos. Como foi dito, né? Às vezes sofremos, não falamos e perpetuamos
essa prática. Então, ressalto a importância de trabalharmos esse tema e dizer que a rede de assistência social, assim como de educação, assim como de saúde, principalmente nesse pacto, estão olhando e estamos dispostos a acolher essas famílias, essas crianças e esses adolescentes. A título de curiosidade, um levantamento rápido feito, pelo menos umas 3.500 pessoas foram sensibilizadas e tocadas nessa temática nesses últimos 15 dias. Então, na perspectiva da prevenção, que é o mote da proteção social básica, nas ações coletivas, mas temos também a proteção especial, que vai cuidar do atendimento direto a essas famílias. Então, muito obrigado pela oportunidade e reforço mais uma vez a importância de denunciarmos. Obrigada, Jailton. Muito importante. Essas ações são muito importantes no mês de maio, mas durante todo o ano, né? A capacitação de toda a rede. E nós temos uma rede em Campinas, uma rede forte, que atende, que acompanha, que ajuda essas crianças, essas famílias a tratarem esse tipo de violência e todas as outras. Lembrando que o abuso sexual não é só o ato sexual em si. Né? Às vezes as pessoas pensam que só é crime quando há a conjunção carnal, que só há crime quando há o ato sexual. E não. O crime de abuso sexual vai desde você mostrar um filme pornográfico, uma revista, falar palavras de cunho sexual para uma criança, até o ato sexual em si. Mas todas esses atos são enquadrados em crime de abuso sexual. Tá? Então, não é como a maioria da população pensa, que só quando a criança é abusada sexualmente, um ato sexual é consumado, que é crime. Não. Tudo isso. E se a gente for falar disso, a gente ficaria a tarde inteira falando sobre as músicas que nós temos ouvido e as crianças têm cantado e feito gestos, né? E os pais têm que estar atentos a isso, né? Sobre as programações que são mostradas, às vezes na televisão, em um horário, né? E as nossas crianças são expostas. E nós, enquanto pais, educadores e sociedade em geral, nós temos o dever de proteger nossas crianças, evitar que elas vejam essas cenas, essas músicas, porque para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo. E nós temos que cuidar muito bem dos nossos pequenos. A Verônica tem o fluxo, né, da saúde, vai falar um pouco sobre o programa Iluminar, que é muito importante essa informação também para toda a sociedade, e depois nós vamos ouvir o vereador Paulo Búfalo, que faz parte desta comissão. Por favor, Verônica. Então, toda vez que ocorrer, né, um estupro, a primeira coisa que a pessoa pensa é de correr para a delegacia ou conselho tutelar. Antes disso, o importante é procurar a saúde. Primeiro de tudo, a saúde, e tem que acontecer até 72 horas da ocorrência. Por quê? Porque na saúde vão ser coletados materiais, vão ser administrado algum medicamento para evitar uma doença sexualmente que seja transmitida sexualmente. Então, primeiro de tudo, aconteceu, infelizmente, esse abuso, esse estupro, é a saúde, né? E a gente tem aqui um fluxo que é assim, olha, em Campinas, menina e adolescente que não menstruou ainda, deve ser levada ao pronto-socorro infantil do Mário Gatti ou pronto-socorro infantil da Unicamp. Agora, para a mulher e para a menina adolescente que já menstruou, é o CAISM, que é o Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, também na Unicamp, né? Meninos, adolescentes até 16 anos, é o pronto-socorro infantil do Mário Gatti ou pronto-socorro infantil da Unicamp. E homem maior ou igual a 16 anos é o pronto-socorro do Mário Gatti, adulto. Por que a gente fala assim? Homem também é estuprado. Antigamente falava que era atentado violento ao pudor quando era homem. Não, o estupro ele acontece para homens e mulheres, né? Então, e em todas as classes sociais. Só pegando um ganchinho, quando falaram do Disque 100, a Flávia falou da educação, o Jailton também falou desse período de pandemia que as crianças ficaram sem estar presencialmente na escola.
as denúncias mais que dobraram. Dados do Disque 100 apontaram que de janeiro a abril de 2020, antes da pandemia, né? Pouco antes da pandemia, foram 2.120 denúncias recebidas. E em mesmo período, de janeiro a abril, agora de 2022, foram 4.486 denúncias. Mais de 70%, infelizmente, no domicílio. Então, assim, as crianças estavam presentes com o autor de violência dentro de casa, sem um acesso presencial nas escolas, que a escola é um ponto onde ela tem alguém de confiança, a professora está ali olhando, observando. Então, assim, neste período de pandemia, os serviços de convivência, por exemplo, no contraturno escolar, fez muita diferença, fez muita falta, né? Porque é uma medida de proteção para a criança. Vai para a escola, depois vai no contraturno, né, no serviço de convivência. Então, assim, quanto menos tempo ela fica com uma pessoa que já tem essa intenção, né, mais protegida ela está. Então, no período de pandemia, realmente aumentou, e isso tem um reflexo disso, da falta dos cuidados do atendimento, por exemplo, que não pôde ser presencial nas escolas e nos serviços. Então, assim, temos que estar atentos à informação e orientar as crianças, sim, porque a gente tem uma linguagem que a gente pode falar com a criança que é menorzinha, que ela não tem esse entendimento ainda do cunho sexual, e uma outra linguagem para o adolescente que está mais familiarizado. Por exemplo, falar para a criança o que é um carinho bom e o que é um carinho que não é bom, né? Porque a criança gosta de carinho, então ela vai, então vem um adulto conhecido e a pega no colo e dá um abraço forçado, isso não é legal, né? É um carinho que não é bom. Então, a gente pode falar com essas palavras para a criança. Um carinho te incomodou? Comente, converse com o adulto, ele vai te explicar, né? Uma pessoa da sua confiança. Então, assim, dar ouvido à criança e explicar. Para cada faixa etária tem um jeito de se conversar e de mostrar, porque a criança é muito inteligente, ela é muito esperta, ela sabe quando uma coisa é boa ou não, mas às vezes, pela fragilidade dela, ela não entende, ela não está entendendo aquele carinho, né? Mas se nós adultos orientarmos o que é um carinho bom, o que é um carinho que não é legal, eu acho que a gente vai alertar e vai fazer uma prevenção também. Verônica, só complementando, tem uma coisa que é dica 10. Se te pedir o segredo, tem alguma coisa errada. Com criança não se brinca de segredo, né? Segredo só entre as crianças. Então, é bom que as crianças e os pais percebam, tem alguém brincando de coisas secretas, né? Criançada, se alguém disser para você assim, ó, isso é só entre nós, ainda que seja muito gostoso para você e que você tenha ganhos, está ganhando doce, está te levando para passear, está trazendo chocolate, por que que alguma coisa não pode ser contada para os teus pais, para os teus professores? Se algum adulto quer um pacto de segredo com você, desconfie. Ele não está querendo tanta coisa boa para você assim. Obrigada, Verônica, Flávia. Eu sempre ensinei a minha filha assim e todas as crianças que eu converso, né? Que se existe alguma coisa que você não pode contar para o seu pai ou para sua mãe, coisa boa não é. Então, se alguém pedir um segredo, né? Ensina as crianças assim, se pedir um segredo, se pediu para não contar, conta para o papai, conta para a mamãe, né? Porque os pais, né? Lógico, com exceções, porque temos, infelizmente, maus pais, mas a maioria, a grande maioria, só querem o bem dos filhos. Então, não pode haver segredos, né? E é importante que vocês, pais, falem isso para os seus filhos, né? Quero agradecer a presença, né, do vereador Paulo Búfalo, que é membro dessa comissão, sempre muito atuante, sempre muito com a gente aqui. Paulo, obrigada e, por favor, fique à vontade. Bom, queria cumprimentar a vereadora Débora Palermo, então, presidenta dessa comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, a Flávia, a Verônica e o Jailton, convidados aqui na reunião de hoje, né, para essa temática tão importante e que marca o mês de maio, né, como um mês para
trazermos à tona essas informações e poder fazer, demarcar aqui o enfrentamento à violência, exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, eu avalio assim que, de quando essa temática começou a ser lembrada no dia 18 de maio, eu considero assim que o movimento ele ganhou visibilidade ao longo dos anos, né? Com materiais de divulgação, envolvimento de vários órgãos estatais, sensibilização de técnicos, de profissionais da área, mas avalio assim também, até pela fala que a Flávia fez inicialmente aqui, de como nós precisamos mexer com essa realidade estrutural mesmo dos adultos em torno dessa temática. E, nesse sentido, eu acho que o Estado brasileiro, como um todo, deixa extremamente a desejar. Porque sequer o crime que deu origem a essa data nós conseguimos passar limpo. Todo mundo sabe. Todo mundo na cidade de Vitória que conhece a temática sabe quem foi, quem se omitiu, quem apagou provas, todo mundo sabe. E continuam lá os tais delegados, juízes, promotores, os abusadores criminosos continuam lá. E possivelmente sendo chamados os homens de bem, as mulheres de bem, porque teve mulher também envolvida aqui, da própria família, né, da Araceli Cabreira. Então, eu acho que a gente acaba perpetuando essas coisas. Mais recentemente aqui, a situação aqui de Porto Feliz, ou melhor, Porto Ferreira, também era uma verdadeira quadrilha que denunciada pelo jornalista, né, que envolvia empresários, políticos da cidade naquelas festas que organizavam lá com adolescentes, foram denunciados, ganhou repercussão nacional, enfim, e depois o jornalista foi assassinado, caiu no esquecimento. E olha que são casos, esse primeiro, é evidente, foi inclusive que deu origem ao próprio dia de enfrentamento, né? Mas o segundo, ele chegou a entrar no mapa do observatório de uma frente parlamentar no Congresso Nacional, que fez um giro pelo Brasil, levantando situações desse tipo, né? Gerou até um relatório, que eu até comentei um dia desses aqui, para discutindo um pouco o papel das nossas frentes parlamentares. Eu citei, eu estou tentando localizar onde é que está, eu me lembro que eu guardei um exemplar desse relatório. Então, acho que a gente teria que dar uns passos assim, um pouco mais agudos, para poder fazer essa sensibilização. Talvez não só comovendo, né, as pessoas, mas demonstrando o quanto que isso é sério, o quanto que traz um problema que vai perpetuar, né, na vida das pessoas, enfim, vai, de certa forma, destruir a vida de muitas pessoas a partir desse ato cometido, nesse abuso mesmo, por conta desse referencial que tem a ver, acho que, com a questão do adulto em relação à criança, né, então, o não reconhecimento dessa figura como sujeito de direitos, enfim, mas também com a sociedade patriarcal, né, que nós temos, porque, de certa forma, esconder isso, naturalizar isso, é como essa coisa o homem é intocável, né, e nós sabemos que são muitas as situações assim que foram se perpetuando nas famílias, abuso das próprias mulheres, das famílias, das trabalhadoras, né? E isso vai sendo perpetuado. Então, acho que nós estamos no caminho assim correto, né? Eu acho que nós avançamos, precisa
fornecer canais, aquilo que a gente puder oferecer de canais de denúncia, de informação, inclusive, eu acho que é positivo. Então, essa rede, né, que envolve as nossas escolas, os núcleos de assistência, enfim, os centros de saúde, as nossas equipes, as organizações não governamentais que atuam na rede também. Toda essa mobilização é essencial, acho, para mudar um pouco essa realidade, né? Que, acho, inclusive, um último dado, né, é dessa questão do Disque 100. Vem aumentando o número de denúncias, mas ainda está muito, muito aquém dos números estimados pela Organização Mundial da Saúde. Eu vi uma estimativa, na Europa, crimes correlatos a esse, quase 55 milhões. O Brasil aí indicado cerca de 500 mil casos, assim, uma estimativa, né? Então, ele está invisibilizado, né? E acho que uma das nossas tarefas é conseguir projetar isso para poder fazer a mobilização. Então, acho positivo que a comissão tenha chamado o tema e que a gente tenha aqui representações das diversas secretarias, assim, e da rede aqui de Campinas, né? Obrigada, vereador Paulo Búfalo. Eu gosto muito da palavra enfrentamento, né? Eu acho que é isso que nós, enquanto sociedade, como cidadãos, né, cada um, né, trazer para si a responsabilidade desse enfrentamento. A gente só vai conseguir que esses números e essa violência venha à tona e seja cuidada e tratada da forma como, quando a gente conseguir enfrentar sem medo, né? Enfrentar sem continuar com essa coisa de achar que é normal, que é melhor ficar quieto, que é assim mesmo, que já era assim com a minha família, já era assim com a minha avó. Não é normal, não é aceitável esse tipo de violência. O que a gente tem que entender é que é inaceitável. Ela tem que ser enfrentada com coragem, denunciada, para que cesse. Não dá para passar pano para nenhum tipo de violência. Para nenhum tipo de violência. Nós temos que trabalhar por uma cultura de paz, né? Então, quando a gente se cala, eu volto a dizer, quando a gente se cala frente a qualquer tipo de violência, a gente é conivente, a gente faz parte dela. Então, mais uma vez, a gente conclama aqui, né? Denuncie, Disque 100, tem o conselho tutelar, ou você pode falar no centro de saúde com o psicólogo, marcar com ele, abordar com ele, com um pediatra da criança, com o seu médico, mas o que nós não podemos é nos calar, né? Nós não podemos aceitar e nos calar. Bom, os canais de denúncia nós falamos, é o Disque 100, e agora nós temos esse aplicativo novo, que é o SABE, SABE, bem interessante, bem legal, fácil de acessar, fácil de lidar, e as crianças, assim, eu entrei, eu estava dando uma olhada, é bem bacana de manusear, né? Bom, acho que é isso. Disque 100, o Conselho Tutelar também, né? Os Conselhos Tutelares, lembrando novamente o artigo que diz que em caso de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente, o Conselho Tutelar deverá, não é que poderá, gente, deverá ser notificado. Não tenham medo de fazer a denúncia ao Conselho Tutelar. Não é verdade que o Conselho Tutelar vai lá e retira a criança. Não é verdade. A medida do afastamento da criança do lar é a última medida. E é através da vara da infância. É a última medida. Uma criança só é tirada da família em último caso.
E mesmo assim, se for necessário o afastamento daquela criança da família, ela é colocada numa família extensa, né? Ou na casa de um tio, de um avô, de um irmão. Em último caso, ela vai para um serviço de acolhimento. Então, nós temos que desfazer algumas coisas que são faladas assim na sociedade e que não é verdade. O Conselho Tutelar ele é um órgão de proteção, ele é de extrema importância na sociedade. É importante que as denúncias cheguem ali para que sejam aplicadas medidas protetivas, né? Que vai desde um encaminhamento médico a um encaminhamento psicológico, uma matrícula na escola, a frequência da criança numa OSC, que é um serviço de contraturno escolar, que é de extrema importância e que é uma política pública que nós temos que avançar em Campinas, que nós ainda temos muitas crianças que precisam estar nesses espaços protegidos e não estão, né? Que é aquele serviço que de manhã a criança vai na escola, à tarde ela está naquela OSC, num espaço protegido, um serviço de fortalecimento de vínculo que acompanha a criança, que acompanha a família, que é de extrema importância na proteção dessas crianças e adolescentes, na formação dessas crianças como cidadãos. Então, em caso de dúvida, procure ajuda, né? Vai até o conselho, converse com o conselheiro, vai até o centro de saúde, converse com um médico, com um pediatra, com um psicólogo, vai até um CRAS, que é um Centro de Referência da Assistência Social, vai até o Distrito de Assistência Social, sempre existirá um técnico, alguém pronto para ajudá-lo, para orientá-lo qual a melhor medida. Então, nós já estamos caminhando para o final, né? E o que a gente pede, né? Mais uma vez esse ano, nesse mês de maio, estejam atentos, olhar atento, ouvido atento a toda mudança de comportamento, a toda fala, a todo sinal de agressividade, ou a criança ficar muito quietinha, ou se automutilando. Abuso sexual também, a criança que é vítima se corta. Toda mudança de comportamento precisa ser vista com um olhar atento. Eu vou passar a palavra agora para o Jailton fazer as considerações finais dele, depois os demais. Muito obrigada. Acho que reforço a disponibilidade da rede de assistência social, como a senhora acabou de dizer, os CRAS, os CREAS também, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os DAS. Enfim, estamos abertos a atender as famílias que tiverem dúvida, que precisarem de orientação, para que nós possamos proteger de fato as nossas crianças, cuidar das nossas famílias, trazer uma perspectiva de cultura de paz, uma perspectiva de garantia de direitos. Os serviços da assistência social estão disponíveis para isso, para toda a população campineira, estamos espalhados pelo município em muitas unidades, então conclamo a todos que busquem os serviços, usem os serviços, são pagos com os nossos impostos, serviços públicos, que nós temos o direito, o dever de utilizar, de cobrar por melhorias. Então, coloco os nossos serviços à disposição das crianças, dos adolescentes e das suas famílias. Agradeço o empenho pelo cuidado com nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, Jailton, pela presença, pela participação, pelo seu trabalho, viu? Pelo carinho com que você cuida das crianças e dos adolescentes. Verônica, obrigada pela tua presença, viu? Pelo teu trabalho, sua dedicação, que eu conheço há tantos anos, né? Fique à vontade, por favor. Eu acho que o Jailton já falou muita coisa aqui, que é realmente isso. Existe, sim, uma rede de proteção para criança e adolescente, que começa na família, na comunidade, no Estado como todos têm o dever de zelar pela garantia e a proteção dos direitos da criança e adolescente. E aos adultos que orientem, né, os seus filhos, os seus parentes, aquela criança ou adolescente que está ali sob sua responsabilidade, que ele é um ser de direito, desde a sua concepção. O direito é garantido à criança e adolescente desde a concepção, desde que ele está na barriga da mãe. Então, é assim, e que o corpo dele é direito dele, e quando ele disser não, é não. Porque se um ato for tentado contra ele, é um ato atentatório à sua sexualidade,
É um crime, sim, de abuso, de violência sexual, então ele tem direito ao seu corpo. Então, a gente orientar as nossas crianças e os nossos adolescentes sobre esse direito, ele também vai saber quando alguma coisa está acontecendo, né? Então, mas é isso mesmo. Vamos olhar, vamos dar ouvido às queixas, aos argumentos dessas crianças, e vamos prestar mais atenção, né? Que é nosso dever esse. Obrigada, Verônica. Flávia Guimarães, por favor, as considerações finais, desde já agradecendo a sua presença, o seu trabalho, a sua dedicação, né? Muito obrigada. Primeiro, nós que agradecemos a esta casa, que tem sempre, diante dessa comissão, tratado de assuntos muito delicados, aos educadores, profissionais da educação de modo geral, né, eu gostaria de deixar um pedido que não esmoreça, não está fácil, nós estamos vendo e somos os olhos que veem, os ouvidos que ouvem e os seres humanos que se mantêm em contato com essas crianças e adolescentes sofridas, mas que também pensemos no nosso currículo transversal em falar algo que é muito importante. Há uma economia paralela por trás, por exemplo, da exploração sexual infantil. E nós precisamos trabalhar a consciência de uma economia social, que seja uma economia de bem-estar também. Aos adultos que pensem com muita seriedade de não fazer crianças objetos de mercadologia, nem os que consomem, nem os que vendem. Né? É um crime das duas partes. Nós temos uma sociedade mascarada, né? Com uma moral, com um moralismo de fachada, e nós precisamos, como disse o vereador, desmascarar essas teias, né? E não apenas desmascarar para que eles sejam punidos, mas para uma mudança cultural, que é muito importante, a mudança cultural sobre a sexualidade. Nós tornamos sexualidade algo tão difícil de ser vivido, falado, respeitado, elaborado como um direito humano, que nós os tornamos algo perverso. E quando se trata de criança, a perversão é 2 vezes maior. Então, se nós queremos trabalhar com a sexualidade como mercado, que as crianças e os adolescentes fiquem fora desse mecanismo, porque não é tempo para isso. Uma criança abusada sexualmente é uma criança que depois não tem desenvolvimento intelectual, inclusive. É seríssimo o impacto disso na vida delas. Então, nós deixamos a nossa gratidão a essa casa, a certeza de que ela vai continuar trabalhando este tema, enfrentando conosco esse tema. E eu gostaria só de lembrar uma coisa, a palavra abuso, apesar de ainda estar na temática, ela já caiu dentro da lei, é estupro mesmo. E é importante usar a palavra estupro, porque ela nos impacta muito mais do que o abuso, né? Sim. E aí todo mundo fica, nossa, meu filho sofre estupro, né? A criança vizinha sofre estupro. É isso mesmo, né? E você falou do celular, Débora, estou me alongando um pouco, mas sim, pais, para que criança precisa de celular? Para ter a privacidade invadida, para ser assediada por pessoas, para ser influenciada por alguém que não tem nada a oferecer de bom aos seus filhos. Nós da escola estamos com vocês, centros de convivência estão com vocês, a vovó está com vocês, uma vizinha, uma pessoa de boa índole está com você, tem organizações da sociedade no entorno que estão com vocês para conviver corpo a corpo, vida a vida com essas crianças. Nós precisamos do celular na aula, na época das aulas que foram tiradas como objetos pedagógicos, como recurso pedagógico, mas não como recurso lúdico ou de alienação da infância para que ela não viva a vida, para que ela fique ali amortizada e sendo assediada. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, Flávia. Obrigada pela presença, por todo o trabalho. Vereador Paulo Búfalo, por favor. Vereadora Débora, né, presidenta dessa comissão, ao Jailton, a Flávia Verônica, gostaria só de agradecer as contribuições trazidas, né, importante porque forma também um acervo aqui da casa, essas discussões ficam gravadas e servem também para que outros parlamentares aqui possam buscar essas informações, acompanhar esses debates e acaba servindo também a formulações aqui que nós fazemos. Então, quero agradecer muito, né,
além da possibilidade de dialogarmos com a cidade a partir da TV Câmara e dos nossos meios de comunicação. Então, por isso é positivo e fortalece a atuação das nossas comissões. Muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo Búfalo. Obrigada a todos que nos acompanharam, que assistiram, que participaram. E nós nos colocamos aqui, todos nós dessa mesa, à disposição, né, para ajudar, para orientar. Meu mandato, se precisar procurar, procure por mim ali no gabinete, também o vereador Paulo Búfalo, ou qualquer outro vereador que você tenha uma intimidade maior, um vínculo maior, mas busque ajuda, né? Você que possa estar passando por alguma questão de abuso sexual, ou conhece alguma criança, algum adolescente que passa por isso e quer ajudar, mas não sabe como, nós nos colocamos à disposição, mas, como diz o símbolo, né, do 18 de maio, né, que é a nossa florzinha amarela, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Eles merecem todo o cuidado, toda a proteção, todo o amor, todo o carinho. Se nós realmente quisermos uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos violenta, nós precisamos investir desde cedo, cuidando da melhor forma das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada por todos, muito obrigada aos funcionários da TV Câmara, dessa casa, e até a próxima reunião. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada e boa tarde. Converso agora com a vereadora Débora Palermo, ela que é presidente da comissão. Vereadora, que balanço a senhora faz do encontro de hoje? É muito bom, né? Eu acho que sempre que a gente pode estar falando sobre esse tema de extrema relevância e importância, trazendo informações, disseminando informações, trazendo dados estatísticos e canais de denúncias, formas de procurar ajuda, é importante na garantia e na proteção das nossas crianças e adolescentes, né? O crime de abuso sexual é um crime terrível, que traz danos irreparáveis, né, à criança e depois ao adulto e, consequentemente, a toda a sociedade, né? Então, deve ser combatido, deve ser denunciado, nós devemos realmente enfrentar, né, e denunciar e ajudar nossas crianças e adolescentes a não sofrerem esses abusos. Na abertura, a senhora leu aqui números tanto do Brasil quanto de Campinas, do SIS-9. São números que servem para a gente criar políticas públicas e, além disso, são dados que a gente precisa ficar atento. Sim, como a gente falou aqui hoje, os dados aumentaram, né, na questão da pandemia, eles ficaram junto com seus agressores presos dentro de casa, então não só a violência sexual, mas todas as violências aumentaram. E esses dados estatísticos, eles também nos ajudam a formular e brigar por políticas públicas, né, de proteção à criança e adolescente. Lembrando que criança e adolescente deve ser prioridade absoluta ou absoluta prioridade nas políticas públicas, na destinação de recursos públicos. Então, com certeza, esses dados serão usados para garantir mais serviços de assistência social no território, que são os centros de referência de assistência social, que nós temos poucos em Campinas, mais serviços de fortalecimento de vínculo nos territórios, que são esses serviços que a criança fica no contraturno da escola, para que elas estejam em espaços protegidos, sendo cuidadas e acompanhadas como se deve. Nunca é demais reforçar o quanto é importante denunciar se caso presenciar ou tiver dúvidas de algum maus tratos ou violência.
Exatamente. O que faz com que a criança que cesse a violência é a denúncia, né? Enquanto se cala, ela se perpetua. Então, nós temos que denunciar para que ela cesse, para que essa criança receba o atendimento e os cuidados que ela precisa e essa família também. Então, olhar atento, ouvidos bem abertos e vamos denunciar todo tipo de violência contra a criança e adolescente. Vereadora, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Você acompanhou aqui a reunião, a 4ª reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. Continue com a gente e acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas. Tá, não, eu tirei porque ó, o áudio tá vindo o retorno, aí senão eu tirei o foninho, senão me embanando tudo. Tá muito alto aí na cabine, o meu retorno. Senão na hora... Ah,